Olá, pessoal. IEMAR, Instituto Educacional Margarida Rezende. Professor Tião Gonçalves, Geografia. Nono ano do Ensino Fundamental. Capítulo 4, Europa Dividida, página 52 a 71. Correção das atividades do roteiro de estudos. Etapa 1. Realize a leitura exploratória do seu livro, página 52 a 55. Etapa 2. Assista a videoaula do capítulo e elabore um mapa mental, estabelecendo as relações entre os tópicos apresentados. Nessa atividade, faça um título no centro e puxando setinhas para os lados, colocando informações que foram estudados nesse capítulo. Etapa 3. Interprete a charge da página 54 e diga que mensagem ela visa transmitir sobre o período da história retratada. De um lado, os capitalistas, representado pelos Estados Unidos, e do outro, a União Soviética, representada pelos países socialistas. Pode observar os olhares. Serviços de inteligência com acesso às informações secretas do inimigo era essencial. Espionagem, observa-se isso na imagem. De um lado, a CIA, Agência Internacional Central de Inteligência dos Estados Unidos, 1947, e do outro, KGB, Comitê de Segurança do Estado, da União Soviética, em 1954. Analise o gráfico da página 57 e responda as questões 1 a 3. Ler e descobrir. 1. Que motivos levaram à construção do Muro de Berlim? Dentro da Alemanha, a construção do muro objetivou separar fisicamente o lado influenciado pelos soviéticos do lado influenciado pelos capitalistas. No contexto mundial, o muro simbolizou a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, por zonas de influência ideológica. Qual era a extensão do muro? O muro tinha 156,4 km de extensão. Que recursos de segurança foram utilizados para evitar fugas? O muro foi construído de modo a dificultar sua escalada. Por isso havia, por exemplo, arames. Entre os dois lados da barreira havia, ainda, torres de guarda, sistemas de alarmes, patrulha canina, iluminação e armadilhas. Com aprofundamento do assunto, segue o documentário 1946 a 1991, a Guerra Fria, à beira do juízo final. Seis. Sistematize seu estudo respondendo as questões 1 a 14 da seção Explore seus conhecimentos. Páginas 67 a 71. Questão número 1, sobre a regionalização da Europa, explica os critérios de divisão do continente europeu em ocidental e oriental. O critério é político e econômico, com base no sistema adotado por cada país no período da Guerra Fria. Atualmente, todos os países europeus são capitalistas, mas a divisão ainda considera os países da Europa Oriental como aqueles que estavam alinhados à antiga União Soviética e adotavam o socialismo. Questão 2. Que fatores históricos podem estar associados ao elevado nível de desenvolvimento econômico dos países da Europa Ocidental? A industrialização e imperialismo das décadas que sucederam às guerras permitiram historicamente um acúmulo de capital nesses países. Além disso, com a ajuda do Plano Marshall, os países da Europa Ocidental conseguiram se reconstruir rapidamente. Questão 3. Sobre as imagens. Letra A. Por que Berlim foi dividida por um muro? Para impedir a passagem de pessoas da Berlim socialista, sobre a influência da União Soviética para o lado capitalista da cidade e como forma de distanciar o socialismo do capitalismo durante a Guerra Fria. Pode-se observar na página 57 do seu livro, através do mapa
da Alemanha Ocidental e Oriental. E a Alemanha Oriental tinha uma área menor, porém a cidade de Berlim, capital da Alemanha, ficava justamente no lado socialista. Portanto, a cidade de Berlim, que também era dividida entre zona capitalista e socialista, a cidade de Berlim, capitalista, era cercado de socialistas por todos os lados. O lado da cidade de Berlim e as outras cidades da Alemanha socialista, a Alemanha Oriental. B. Quais são as consequências políticas e econômicas da queda do muro? A queda do muro simboliza a unificação política e econômica da Alemanha, com a imposição do sistema capitalista e o fim da Guerra Fria. Questão 4. Analisar a tabela. Como a herança soviética pode ajudar a explicar o mais elevado índice de desenvolvimento econômico humano das 3 repúblicas bálticas. O sistema socialista adotado por esses países até o início da década de 1990 priorizava os investimentos públicos em saúde e educação, o que explica os bons indicadores socioeconômicos. Questão número 5. VOF justificando as frases falsas. Resposta. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa. A Alemanha pós-Guerra Fria foi unificada e não dividida. Antes era a Alemanha Oriental Socialista e a Alemanha Ocidental Capitalista. Verdadeira. Falsa. A fragmentação da Iugoslávia ocorreu de maneira violenta, com guerras civis, e Kosovo ainda não é reconhecido por todos os países como Estado independente. Questão 6. Letra D. Os países da Europa Ocidental apresentam PIBs elevados. A maioria deles, o PIB é superior a 1.000 bilhões, ou seja, atinge cifras trilionárias. Questão 7, letra A. Regionalização geopolítica europeia em leste e oeste tem como base a disputa ideológica da Guerra Fria durante o pós-Segunda Guerra. Questão 8, resposta da letra B. A Guerra Fria dividiu a Europa de acordo com o sistema político e econômico dos países. Os países do leste eram socialistas e aliados da União Soviética, e os do oeste eram capitalistas, aliados dos Estados Unidos. Questão 9, página 70. O Plano Marshall contribuiu de forma decisiva para... Letra B. O Plano Marshall constitui um plano de ajuda econômica para os países europeus, de modo a fortalecer o capitalismo nos países devastados com a Guerra Fria, com a Segunda Guerra Mundial. 10. Letra A. A Alemanha é a maior potência da Europa atualmente. Porém, há uma diferença socioeconômica entre o leste e o oeste do país, devido às diferenças que havia no período da Guerra Fria. O lado oeste tem um desenvolvimento econômico mais acelerado e teve a ajuda da integração do leste. Questão 11, sobre o Reino Unido. Letra B. O Reino Unido é desenvolvido, industrializado e essencialmente urbano. Produz petróleo no Mar do Norte para atender suas demandas energéticas. O primeiro-ministro é o chefe de Estado. 12. Letra B. A Eslováquia tornou-se independente de maneira pacífica, enquanto os países que integravam a antiga Iugoslávia só conseguiram sua independência por meio de guerras civis. Questão 13, página 71. Letra E. Polônia, Romênia e Bulgária integram o leste europeu.
e foram socialistas no período da Guerra Fria. 14. E última, letra C. O sistema de mercado e a maior atenção ao indivíduo do que à sociedade são marcas do sistema capitalista. Letra C. Etapa 7. Como ampliação do assunto segue esse documentário Capitalismo, História de Amor. Está lá no seu plano de estudos o link. Avisos. Quem tiver dúvidas, envie através do e-mail quarentena.iemar@gmail.com. Cronograma de atividades. Presta bastante atenção, pessoal. Até dia 13/4, segunda-feira, entregar no e-mail as atividades suplementares, capítulo 4, Europa Dividida. Você pode fazer no seu AS e enviar as fotos para e-mail. Ou também digitar as questões e enviá-las pelo e-mail. Realizar as questões 1 a 10, páginas 161 a 163. No dia 15/4, quarta-feira, às 15 horas, live no canal do YouTube Iemar em Casa. Duração prevista 50 minutos. Só uma correção, será às 14 horas. Ok, pessoal? 14 horas, live no YouTube Iemar em Casa, duração prevista de 50 minutos. O acesso está lá no seu plano de estudos, é esse aqui. Correção das atividades suplementares, capítulo 4, a Europa Dividida. Agora é com você, bons estudos e até a próxima!